Boa tarde a todos. Estamos aqui mais um dia na presença do Senhor, neste programa Profetizando Vida. E hoje eu quero dedicar a você esse louvor. Eu sou Natércia Farias e estaremos juntos nesta hora buscando a bênção do Senhor. Que a paz esteja com todos. Escute agora esse louvor Profetizando Vida e tome posse da tua bênção. Logo após, vamos escutar também Deus Não Está Morto, de Fernandinho, e Outra Vez, do Diante do Trono. Será rebaixado e o vale de ossos secos mudará. Todo vale será exaltado, todo monte será rebaixado e o vale de ossos secos mudará. Profetizamos vida, profetizamos vida, profetizamos vida, vida neste lugar. Profetizamos vida, profetizamos vida, profetizamos vida, vida neste lugar. Jovens voltarão a cantar e tudo que foi perdido restituirá. Os sonhos de Deus voltarão, os jovens voltarão a cantar e tudo que foi perdido restituirá. Profetizamos, profetizamos vida. Profetizamos vida, vida neste lugar. Diga bem alto. Profetizamos, profetizamos, profetizamos vida neste lugar. Aleluia! Dê um forte aplauso ao Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor. Todo vale de ossos secos vai ser transformado, porque o poder do Senhor virá sobre as nossas vidas. Amém? Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos, eu quero ver esta revolução. Perdido em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade, esse mundo
está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está
se alegrar no Senhor. Ele jamais falhou, Ele é fiel, Ele não muda, suas promessas jamais passarão. Declare, já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. E eu quero me lembrar. O meu Deus não falhará. Sim, eu quero me lembrar. Meu Deus não falhará. Eu quero me lembrar. Meu Deus não falhará. Como é bom adorar a Deus, né? Escutar louvor, acalma a nossa alma, né? Esclarece tantas coisas na nossa mente. Sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. Os céus se abrem para que você possa ter livre acesso ao Pai. Então que possamos adorar mesmo. Adore, cante, louve. Amém? Eu quero partilhar com você agora uma história que fala muito ao meu coração e espero que fale também ao seu coração. Essa história, ela se intitula O Jovem Rico. Vamos lá em Mateus 19, do 16 em diante? Então lá diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe.
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aqui vemos um jovem rico, né? Ele era judeu de alta classe, um homem importante em sua sociedade. Ele procurava viver de acordo com os mandamentos de Deus e ele queria saber como receber a salvação. Por isso ele foi até Jesus. Mas a resposta de Jesus mostrou um grande problema na vida do jovem rico: o seu amor à riqueza. Quantos de nós estamos assim na presença de Deus, né, irmãos? Fazendo do jeito que achamos ser o certo, e quando somos confrontados, nós paramos a caminhada. Deixamos de acreditar, colocamos a culpa nos outros, ou quantas coisas temos feito para nos afastar da presença de Deus porque somos confrontados. Que nessa tarde você possa parar e pensar na sua vida, no que você quer, no que você precisa e principalmente se tem ido pelo caminho correto. Nossas prioridades dizem muito do que somos. Deus, ele tem um chamado a cada um de nós. E nessa tarde, a pergunta é: você deixaria tudo para trás para seguir a Jesus? Será que nós estamos preparados para isso? Se o Senhor nos confrontar nesta tarde sobre o que estamos fazendo e nos pedir para deixar alguma coisa, será que nós estamos preparados? Que você possa pensar nisso, amém? Quero deixar um louvor para você nesse momento. Ele se chama Escudo, da Voz da Verdade. Ouça, medite, ore ao Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós.
Agora nós temos algumas dicas para nossa vida. Vamos escutar a Vitória com o recadinho do dia? Olá, estou aqui no programa Profetizando Vidas para mais umas dicas para você que está nos escutando. Eu sou a Vitória Farias e essas são as dicas do dia. 10 lições de vida que todo mundo aprende mais cedo ou mais tarde. Número 1. Você não pode ter tudo o que quer. Saber lidar com a rejeição e o fracasso talvez seja uma das lições mais difíceis para a maioria das pessoas. Mas uma coisa é certa, na vida de todo mundo, nem sempre vamos ter aquilo que queremos. Entender e aceitar as nossas limitações é importante para evitar uma vida baseada em amarguras e frustrações. 2. Você deve sempre tentar de novo. Nem sempre conseguimos ter sucesso da primeira. Por isso, continue tentando. Não tenha receio de fazer algo por medo de errar. Afinal de contas, temos duas opções, o não e o sim. O não já está garantido, então não custa nada tentar correr atrás do sim, certo? 3. Você não pode agradar todo mundo. Sempre existirá alguém que pensa e age a partir dos princípios diferentes daqueles que você acredita. E daí? Você não precisa concordar com o mundo, mas sim lembrar de ser sincero consigo mesmo. Esse é um dos ingredientes básicos para ser feliz. Número 4. Você é responsável por aquilo que faz. Nós somos livres para fazer e falar o que quisermos, mas também somos obrigados a arcar com todas as consequências de nossas ações. Procure descobrir o seu caminho na vida. Número 5. O dinheiro não soluciona todos os problemas. Como diz o ditado, dinheiro não compra felicidade, e a cada ano que passa você dá mais razão a esta máxima popular. O dinheiro pode proporcionar alguns momentos de alegria e garantir um nível estável de conforto para a sua vida, mas nunca conseguirá resolver os seus problemas mais profundos, como a perda de um ente querido ou a rejeição de um amor, por exemplo. Número 6. O tempo cura, ou quase. Tudo quando o seu namoro chega ao fim, você sente que nunca mais voltará a se apaixonar por outra pessoa novamente, certo? Errado. Nada como o tempo para curar as feridas do coração e fazer com que um novo e emocionante capítulo comece em sua vida. Número 7. Ser respeitado é mais importante do que ser aceito. Como dissemos anteriormente, nem sempre será possível agradar todas as pessoas. Mas uma coisa é certa, uma coisa é imprescindível, o respeito ao próximo. As pessoas podem não aceitar o seu modo de ser, mas devem te respeitar e tratar com dignidade. Número 8. Para sermos felizes, temos que nos aceitar como somos. Você não precisa que o mundo te aceite para que seja feliz, mas sim apenas uma pessoa, você mesmo. Aceite as suas peculiaridades, pois são elas que te tornam um ser humano especial que és. Número 9. A vida é uma montanha-russa. Existem momentos mais altos onde imperam os dias de alegria e motivação. Mas também existem períodos mais baixos, quando nos sentimos tristes e desmotivados. E a vida ainda segue uma linearidade. Estamos em constante mutação, seja de sentimentos ou sensações. E quando você entende que esse é o esquema da vida, nota que não é tão mal assim. Afinal, a felicidade só existe porque também temos a tristeza. Se não houvesse altos e baixos em sua vida, você estaria morto. Número 10 e último. Estamos sempre aprendendo com a vida. Não importa se você tem 20, 30, 50 ou 90 anos, sempre existirá uma nova lição a ser aprendida nesta vida. A porta da casa mais simples
me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tá tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu também vou subir, eu vou a nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Boa tarde! Hoje eu quero contar para vocês uma historinha para te fazer pensar. Eu sou Davi Farias para o programa Profetizando Vida. O Homem Sábio. As pessoas veem o homem sábio reclamando dos mesmos problemas todas as vezes. Um dia ele contou uma piada e todos caíram na gargalhada. Depois de alguns minutos, ele contou a mesma piada e apenas alguns deles sorriram. Quando ele contou a mesma piada pela terceira vez, ninguém riu, mas o sábio sorriu e disse: Você não pode rir da mesma piada de novo e de novo. Então por que você está sempre chorando sobre o mesmo problema? Moral da história: a preocupação não resolverá os seus problemas, apenas desperdiçará seu tempo e energia. Entregue a Deus suas ansiedades, porque Ele cuida de você. Eita, que historinha boa, né? Esse homem foi bem sábio. Por que a gente não consegue rir da mesma piada várias vezes, mas conseguimos sempre reclamar das mesmas coisas? Fica aí pra gente pensar, né? Vamos escutar um louvor agora? Com muito louvor, Cassiane. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando
ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor com muito louvor. Agora queremos partilhar com vocês o testemunho do nosso irmão Charles e o que Deus fez na vida da mãezinha dele, que fez 81 anos essa semana que se passou. Vamos escutar o Charles? A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, povo de Foz do Iguaçu e região. Hoje estou aqui para contar um breve testemunho do que Deus fez na vida da minha mãe. A minha mãe passou por 3 AVC, pegou Covid-19, pegou inflamação urinária, o pulmão esquerdo estava praticamente paralisado e estávamos no hospital. E o doutor chegou e fez uma reunião com nós, com eu e minha esposa, e falou para mim e para ela que nós poderíamos levar ela para casa, mas levar ela para casa para ela ir para os braços do nosso pai.
porque ela aceitou já Jesus como Salvador. Então ele falou com essas palavras, não com essas palavras, mas falou de forma muito radical. Falou para a gente levar minha mãe para casa, porque ela não tem mais, ela está desenganada dos médicos. E eu e minha esposa acreditamos, e nós acreditamos, e sempre a gente vai acreditar em Deus. E nesse momento bateu um desespero no nosso coração, mas sabendo que Deus podia entrar com providência em nome de Jesus. E nesse momento a gente veio para casa e o médico falou: só dê carinho para ela. Mas aquilo ardia dentro do meu coração, porque eu sei o Deus que nós servimos, eu sei o Deus que a gente está servindo, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. E eu conheço esse Deus. E eu não aceitava isso que acontecia com a minha mãe. Eu não estava aceitando isso, e eu comecei a clamar o nome de Jesus. Eu comecei a clamar o sangue de Jesus. E ela estava se alimentando por sonda. E como eu conheço pessoas aí de Foz do Iguaçu, eu estou aqui em Santa Catarina, e eu pedi oração para as pessoas, para que Deus entrasse com providência na vida da minha mãe. E num programa de rádio, nessa programação, nessa rádio, estava tocando, era 3 horas da tarde, por aí, 2h30, 3 horas da tarde. E eu sintonizei nessa rádio e eu coloquei ela no sofá. E ela não consegue andar, irmãos, ou melhor, ela não conseguia andar, ela não conseguia falar, ela não conseguia se alimentar sozinha, ela não conseguia ir pro banheiro, enfim, não conseguia fazer nada, era totalmente dependente de mim. E nesse momento eu sabia que ia entrar essa rádio, eu sabia que eles iam orar pela minha mãe, porque o pastor já tinha falado, o pastor Écio tinha falado para mim que nessa tarde, nesse dia, eles iam orar para minha mãe. E eu coloquei a minha mãe sentada no sofá e peguei meu celular e coloquei do ladinho dela, e ela começou a ouvir a programação. E no momento da oração eu tomei posse da vitória. Eu acreditei que Deus ia curar ela. Eu acreditei que Deus ia entrar com providência na saúde dela. E acabou a programação e coloquei ela para deitar. Por volta ali das 3 horas da manhã, eu sempre levanto para ir lá acordar, para ver ela. E quando eu cheguei lá, ela estava com a sonda, metade da sonda tirada do nariz. E eu fiquei desesperado, porque o doutor me recomendou muito a respeito dessa sonda. E eu fiquei desesperado, e nesse desespero eu comecei a falar com Deus: o que eu faço, Jesus? E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, falando que é Ele que estava no controle. É Ele que está no controle de toda a nossa situação. É Ele quem está no controle da nossa vida. E para aquele momento ali eu fiquei desesperado, comecei a clamar a Deus, e Deus falou para me acalmar, que era Ele que estava fazendo a obra, Ele que estava curando, é Ele que estava libertando a minha mãe. E aí o Espírito Santo mandou eu tirar a sonda da minha mãe, puxar com tudo. E aí eu tirei a sonda e guardei aquela sonda lá e fiquei clamando a Deus e pedindo para Deus: Deus, o que nós vamos fazer agora? E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, falar que agora você tem que só alimentar ela, porque é eu que estou curando, é eu que estou entrando com providência na vida dela. Aleluia! E irmãos, pela honra e glória do nosso Deus, a partir daquele momento, meus queridos, a minha mãe começou a se alimentar sozinha. A minha mãe começou a andar sozinha. A minha mãe começou a ir para o banheiro sozinha, fazendo xixi, fazendo cocô sozinha. Uma mulher que estava aí desenganada pelos médicos, uma mulher aí que lutou a vida inteira,
Uma mulher aí que era dependente, se viu num momento de desespero, porque não conseguia mais fazer nada. O médico mandou levar para casa para morrer. Mas quem dá a palavra por último é o nosso Deus, aleluia. E graças a Deus pela honra e glória do nosso Senhor Jesus. A minha mamãe está viva. Eu estou falando isso emocionado aqui, eu estou contando esse testemunho emocionado, chorando aqui, porque vale a pena, meu querido, você ser fiel, filho. Vale a pena, meu querido, você andar na presença de Deus, obedecer aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus ministra, é ministrado nos púlpitos, nas igrejas. Vale a pena, meu querido, você ser fiel. A palavra de Deus fala que você não tem que ser só ouvinte da palavra de Deus. Você tem que ser praticante daquilo que está sendo ministrado na tua vida. E eu coloquei em prática aquilo que foi ministrado na rádio, através do nosso pastor aí, o pastor Edson. E eu tomei posse nesse momento. E eu estou aqui para exaltar, glorificar o nome do nosso Deus. Para exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Porque Ele libertou a minha mãe. Ele curou a minha mãe, Ele transformou a vida da minha mãe. A minha mãe está sorrindo, a minha mãe come sozinha, a minha mãe vai para o banheiro sozinho. Eita maravilha! E eu vim aqui com essas pequenas palavras. Eu acho que às vezes até errei algumas coisas, mas filho, quando o Espírito Santo nos envolve, quando nós estamos envolvidos na presença de Deus, Deus começa a curar, Deus começa a transformar, Deus começa a trabalhar ao nosso respeito. Porque Ele sonda o teu coração, meu querido. Ele sonda os teus pensamentos. E eu quero agradecer. Eu quero agradecer de coração. Eu quero agradecer ao nosso Deus, por Deus ter feito esse milagre através de uma oração. E é no rádio. Através das ondas curtas aí, através dessas ondas aí, Deus curou a minha mãe. E eu coloquei a minha fé em ação. Ela colocou a fé dela em ação e Deus curou ela. Aleluia! Ela está curada pela honra e glória do nosso Deus. Eu estou aqui em Santa Catarina, Itapema, meia praia. E essa rádio é lá em Foz do Iguaçu, Paraná. E Deus fez um milagre. Para Deus não há distância, meu querido. Só basta ser fiel. Seja fiel, vale a pena. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meus queridos. Que esse testemunho possa edificar a tua vida. Que você possa ser valente na fé, meu querido. Você tem que ser violento com a tua fé, meu querido. Para Deus operar o milagre em nome de Jesus. Muito obrigado, meus queridos. Fique na paz do Senhor Jesus. Vamos preparar nosso coração agora para estar escutando a palavra que Deus já deu ao pastor Edson, já deu à nossa família, e agora nós queremos também dar para a tua família, para o teu coração, que você possa receber essa palavra no teu coração como uma terra fértil, que a bênção chegue até você, seja edificado em nome de Jesus. Vamos escutar o louvor, Não Pare, de Midian Lima, e logo após Oceano, do André Valadão. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura,
difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Nada de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou você separar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei,
ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Olá, querido ouvinte, é um prazer estar aqui novamente nessa tarde para compartilhar uma palavra para o teu coração. E essa palavra, ela é uma palavra que foi ministrada essa semana na Rede Jovem Eliakim. E eu estive compartilhando uma palavra para os jovens e eu quero aproveitar essa mesma mensagem
e compartilhar com você, porque eu acredito que é uma mensagem muito relevante e que ela é atual e que ela é necessária. Por isso, aproveite esse tempo, aproveite, ouça, medite naquilo que será dito, tire lições para a sua vida e aprenda, porque quando nós somos ministrados, o Espírito Santo ele fala conosco e nós colocamos em prática, a nossa vida é transformada. Nós podemos experimentar coisas novas e é isso que Deus tem para a nossa vida. Coisas novas, novidade de vida. Por isso, seja abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você hoje esse tema, respeitando limites, rompendo limitações. Alguns, quem sabe, olharam esse tema nas redes sociais e acharam que é isso? Coisa mais estranha. Não é a mesma coisa? Limite, limitação, não é tudo uma coisa só? Não é tudo a mesma palavra? Tem diferença? Nós vamos ver aqui, nós vamos tratar essas duas palavras com conceitos diferentes, para nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco. Abra comigo em Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, nós vamos ler alguns versículos, depois vamos pular para o capítulo 2 e ler mais alguns versículos. Então fique atento aí. No capítulo 1 nós vamos ler os versos 26 até o 29. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. Agora pula lá para o capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Agora pula lá para o versículo 15 até o 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu creio que todos conhecemos a história da criação, né? De alguma forma nós sabemos que Deus, Ele criou todas as coisas e no final Ele criou o homem e a mulher e os colocou ali para governarem tudo que Deus havia criado. Deus é um Deus criador e na sua criação existe ordem, na sua criação existe limites que Deus estabelece para cada coisa criada. Existem princípios que Deus estabelece para tudo aquilo que Ele criou. Nós vemos que Deus, primeiro Ele criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus disse, e havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E a partir daí Deus começou a criar.
Deus foi trazendo à existência as coisas que Ele queria que houvessem, né? E Ele foi fazendo cada coisa no seu dia, no seu tempo, na sua ordem e no seu devido lugar. Depois da luz, Ele fez separação das águas. Águas que estavam embaixo da terra, águas que ficavam na superfície da terra, águas que estavam acima do firmamento. E Deus, em seguida, colocou o sol para governar o dia, colocou a lua para governar a noite. E foi passando manhã e tarde e um novo dia. E Deus foi criando. Ele criou os astros, e cada um na sua órbita, cada um obedecendo ao mandado de Deus. E Deus disse: fique aqui, e nessa direção você vai rodar, nessa direção você vai ficar. E cada coisa foi ficando na ordem que Deus colocou. Até que chegou o momento em que Deus, Ele cria o ser humano. Mas antes de criar o ser humano, Ele plantou um jardim. Ele delimitou um espaço que não deveria ser pequeno, mas deveria ser bastante grande para conter ali a primeira porção da humanidade, porque Deus disse que eles fossem fecundos, que eles se multiplicassem. Deus criou um espaço aonde o homem viesse a governar, aonde o homem viesse a estar. E Deus disse: vocês podem comer de tudo, de todas as ervas do campo que dão semente, e de todas as árvores que dão fruto e que dão semente. Então Deus deu a direção para o homem, a diretriz de tudo isso que eu criei aqui. Eu tenho colocado para você, é teu. Você pode usufruir, você pode provar, experimentar. Quando você enjoar da manga, você vai para a pera. Quando você enjoar da pera, você vai para o abacate. Depois banana. Aquilo que você quiser comer, você pode comer. Mas Deus disse: somente uma árvore está proibida para você. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu creio que já passou pela mente de todo mundo isso. Se Deus sabia que o homem ia cair, por que Deus plantou aquela árvore e disse para o homem não comer dela? Deus podia ter tirado aquela árvore do jardim e a gente estaria lá até hoje, né? Muito bem, faceiros, felizes, sem as consequências da queda. Porque nós lemos na palavra de Deus que o homem, ele não se contentou com aquilo que Deus havia dado para ele. Ele não se contentou com todas as árvores do jardim. Ele não se contentou com todas as ervas do campo. Ele cobiçou justamente aquela que ele não poderia ter. E ele vai e toma daquele fruto, come, e vem o pecado na humanidade. A consequência do pecado, a morte. O homem é tirado do jardim, ele não mais pode acessar aquele lugar de bênção, de paz, de proteção, de provisão de Deus. Agora, fora do jardim, ele tem que lavrar a terra. E não havia chovido ainda. Pense bem, a terra era árida, seca. O homem teria que comer do suor do seu rosto, por quê? Porque uma única árvore que ele não podia comer, ele comeu. O que significava essa árvore? Significava um limite. Assim como o jardim do Éden era um limite. Se você ler aqui, você vai ver que ele estava delimitado por 4 rios. 4 rios passavam por aquele lugar, e era a delimitação do espaço que o homem e a mulher tinham para ali sobreviver, viver muito bem. Então agora fora do jardim eles teriam que sofrer, penar, para obter o seu próprio alimento. Deus é um Deus de limites. Nós somos livres, o Senhor nos fez livres. Nos fez livres em Cristo. Mas Ele é um Deus que coloca limites. E esses limites, eles estão ali por uma razão. Eles estão ali com um propósito.
Eles não estão ali para impedir a nossa felicidade. Eles não estão ali para nos tornar pessoas infrutíferas ou pessoas incapazes, mas eles estão ali com o propósito de nos proteger. Os limites que Deus nos dá são uma proteção. Proteção. Deus é um Deus que protege a sua criação. É um Deus que guarda os seus. Limite é uma linha que determina uma extensão espacial ou que separa duas extensões. Então, quando você está andando num determinado lugar e você se depara com uma cerca, é sinal de que aquele lugar que está cercado, ele pertence a alguém. Alguém cercou aquele lugar com um propósito. Se você ultrapassa aquela cerca, você está invadindo. Você está entrando num lugar que não é seu, que não te pertence. E você pode sofrer as consequências. Por quê? Porque você entrou num lugar que não te pertence. A nossa cultura brasileira, ela não tem muito isso. Mas a cultura americana é muito evidente essa questão. Se alguém invade uma área privada, se alguém entra num lugar, num terreno que não lhe pertence, essa pessoa, o dono do terreno, o dono da casa, o dono do lugar, ele tem autorização para usar a arma de fogo contra essa pessoa. E ele não vai ser culpado se essa pessoa vier a morrer. Por quê? Porque lá é muito claro que a propriedade privada, que o lugar onde cada um possui é seu. E ali ele faz o que quer. E ninguém pode invadir esse lugar. Limites são cercas que Deus coloca para as nossas vidas. Cercas que Deus vai colocando para que nós venhamos a ficar ali protegidos. Em Provérbios 22, 28, diz assim: não remova os marcos antigos que os vossos pais colocaram. Os nossos pais, aqui eu não estou falando do meu pai terreno, do seu pai terreno. Eu estou falando daqueles que vieram antes de nós e que estabeleceram alguns parâmetros, alguns princípios firmados na palavra de Deus. As leis de um país, elas são quase que todas baseadas na lei de Deus. E elas estão ali como um protetor, como uma guarda para as nossas vidas. Quando nós avançamos essa cerca, quando nós removemos esse marco que está aqui e nós colocamos um pouquinho mais adiante, nós estamos incorrendo em um erro. Porque à medida que nós avançamos esse marco, à medida que nós levamos essa limitação mais adiante, nós estamos correndo o risco de termos consequências muito graves dos nossos erros, das nossas atitudes. As cercas, elas servem não apenas para limitar o nosso campo de ação ou para tolher a nossa liberdade. Elas são instrumentos de proteção, um sinal de alerta acerca de um perigo que não vemos, mas que está muito próximo. Em lugares onde existem abismos, as pessoas geralmente colocam cercas para proteger as pessoas. E se ela avançar aquele barco, é por conta de risco. Quantos de nós já fomos nas cataratas ou na Itaipu, e nós chegamos em lugares onde é muito próximo ao penhasco, ao abismo, e eles têm ali aquelas cercas. Se eu ultrapassar aquele lugar, eu estou fazendo isso, assumindo o risco sobre a minha vida, de sofrer um acidente, ou até mesmo perder a vida. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele faz as coisas pensando no nosso bem. Deus faz as coisas pensando no bem do ser humano.
Mesmo depois que o homem caiu na graça de Deus, mesmo depois da morte espiritual, Deus continua cercando o ser humano, cercando o homem, dando a ele os princípios, para que debaixo desses princípios ele possa viver feliz, ele possa viver seguro. Deus escolheu uma nação, a nação de Israel, e deu para eles uma lei. E essa lei era o sinal de Deus, dizendo: até aqui você vai. Aqui você não ultrapasse, porque se você ultrapassar aqui, você vai morrer. Você vai ter consequências. Você vai sofrer a consequência do seu erro. Vamos ver alguns exemplos para que nós possamos observar no nosso dia a dia como os limites, eles são para nossa proteção. Quantos dirigem aqui? Alguns tantos aí. E eu creio que aqueles que ainda não dirigem estão ansiosos para chegar aos 18 anos, para tirar a sua carteira e poder dirigir. Quando você pega o carro ou você está de carona com alguém, você já observou, porque você é esperto. Você sabe que quando você está numa via e lá na frente está o semáforo, ele está verde e você está vindo na sua velocidade, e de repente aquele sinal fica amarelo. O que você tem que fazer? Pisa no acelerador e vai com tudo. É assim? Não. Quando você vê o amarelo, é sinal de que você tem que diminuir a tua velocidade, porque alguns segundos depois aquele sinal vai ficar fechado. Se você avança no amarelo, eu já avancei no amarelo algumas vezes, confesso. Mas quando nós fazemos isso pela nossa própria conta e risco. Por quê? Porque eu penso, tá amarelo ainda, tem 5 segundos, dá tempo de eu passar. O cara da outra pista, ele viu que ficou amarelo. Ficou amarelo, ele vai parar, eu posso ir já. O que acontece? Trombada, batida. E se você avança no vermelho, além de você correr o risco muito grave, muito sério, de causar um acidente terrível, você também leva o que depois? Uma multa. Vai chegar lá na sua casa, um papelzinho com a foto do seu carro e a placa, bem bonitinha, para você pagar, porque você avançou o sinal. O semáforo é uma forma clara da gente entender o que são limites. E como os limites trabalham para o nosso bem. Como eles trabalham para o bem de uma sociedade. Porque se cada um resolver atravessar a rua no tempo que quer... Quantos já foram ao Paraguai? Quem já foi no Paraguai? Todo mundo com saudade? Será que amanhã abre a ponte? Você já viu como é o trânsito ali do outro lado? Quem é mais corajoso, enfia o bico e vai. São raros as ruas ou os cruzamentos em que existe um semáforo. E mesmo onde tem semáforo, eles não respeitam. É uma sociedade bagunçada. Não há lei. Não há limites. As pessoas vivem de acordo com a lei do mais forte. Deus não quer que nós vivamos dessa forma. Deus coloca limites para que nós venhamos a ter uma sociedade que esteja organizada. Limites são sinais de Deus para a nossa vida. As leis estão aí para nos orientar, para dizer o que nós podemos e o que não podemos fazer. E elas também nos protegem. Outro instrumento de Deus para nos colocar limites. Eu creio que muita gente vai torcer o olho agora. São os nossos pais. Os nossos pais são instrumento de Deus para nos colocar limites que vão proteger, guardar e abençoar a nossa vida. Se nós não obedecemos aos nossos pais, o que acontece? Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os seus dias sobre a terra.
Se você não honra teu pai e tua mãe, se você desobedece, quebra os princípios, você quebrou a lei de Deus, você avançou sobre o limite, e a consequência, você vai morrer cedo. Você não vai viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para você. Limites estão aí para nos proteger. E as limitações? O que são limitações? Limitações, eu peguei aqui uma definição do latim, que é limitatio. Limitação é a ação e o efeito de limitar ou de se limitar. É quase igual. É a ação ou efeito de limitar ou de me limitar. Enquanto o limite, ele vem de Deus, mesmo quando é trazido a nós através de homens, as limitações, elas são humanas. Os limites nós devemos obedecer, nós devemos cumprir, nós devemos guardar. Mas as limitações, elas existem também com um propósito. Qual o propósito das limitações? É que você pare diante delas? Não. As limitações é para você avançar sobre elas, porque elas são instrumento de crescimento para a nossa vida. Elas são instrumento que trabalham em nosso caráter, que trabalha no nosso intelecto, que trabalha no nosso emocional, que vai trabalhar na nossa vida espiritual. Quando nós paramos diante das limitações, nós não crescemos. Nós continuamos meninos da fé, nós continuamos imaturos, pessoas que não conseguem viver a vida de Deus, que não conseguem progredir financeiramente, que não conseguem progredir profissionalmente, que não conseguem ir bem nos estudos, que não sonham com a faculdade, que não têm sonhos profissionais, mas que ficam ali no nível da mediocridade. E Deus não nos fez para vivermos na linha da mediocridade. Deus nos fez para sermos excelentes, para sermos pessoas que verdadeiramente vão cumprir os sonhos e os projetos de Deus. As limitações, elas vêm de 3 vias. As limitações, elas podem vir de pessoas. Quem sabe, de repente você é um diácono da igreja, você estava ali na frente, e vem uma pessoa, e você olha, eu não vou com a cara dessa pessoa, e você... Não, hoje você não pode entrar aqui não, o culto hoje é só para os jovens, você não está bem vestido, você não veio, você não foi convidado. O que você fez? Você limitou, você colocou uma barreira para que a pessoa entrasse, acessasse esse lugar. Muitas vezes pessoas fazem isso conosco, nos impedem de entrar em alguns ambientes, nos impedem de entrar em alguns lugares, nos impedem de acessar algumas coisas que são para nós, mas que as pessoas julgam ser as únicas merecedoras. E se de fato nós olharmos, ninguém é merecedor. Tudo aqui é para todos. Deus deu liberdade, Deus deu inteligência, Deus deu sabedoria a todos, para que todos acessem os lugares que estão disponíveis. Mas às vezes pela nossa classe social, às vezes pelo nosso intelecto, às vezes pela nossa aparência, às vezes as pessoas nos julgam por causa de coisas visíveis, de coisas materiais, e elas nos impedem de alcançar alguns lugares. Mas eu não posso parar diante disso e dizer, aquele lugar não é para mim não, essa profissão não é para mim, eu tenho até dom, mas não é para mim. Esse lugar o fulano falou que eu não vou me sentir bem lá. É lugar de gente rica, é lugar de gente inteligente, é lugar de gente arrogante. Eu não vou lá não, porque eu não vou me sentir bem naquele lugar. Isso são limitações que a sociedade vai impondo para nós, e a gente vai parando diante delas. A gente vai ficando, e as pessoas, outros vão alcançando, acessando aqueles lugares, e a gente vai ficando para trás, porque a gente acredita em mentiras, porque são mentiras. Tudo que nós podemos sonhar, nós podemos realizar, porque Deus nos capacita nisso.
Então nós temos sim direito a acessar tudo aquilo que nós quisermos acessar. Outra forma de limitação é imposta pelo inimigo das nossas almas, porque ele sabe do nosso potencial, porque ele sabe que Deus sonhou conosco, porque ele sabe que Deus, ele tem um propósito na nossa vida, e ele usa circunstâncias, e ele usa pessoas, palavras, ele usa situações para nos fazer acreditar que nós não somos aceitos por Deus, e que uma vez que não somos aceitos por Deus, Deus não vai nos ajudar a chegar onde queremos. Então o diabo, muitas vezes, ele paralisa o corpo de Cristo, paralisa as pessoas que são chamadas por Deus. Às vezes Deus quer te usar no ministério, Deus quer te usar na faculdade, Deus quer te usar no teu trabalho, e você acredita na voz do diabo que diz: não fala não, se você falar as pessoas vão rir de você. Não, esse ministério não é para você não, é para o filho do fulano, é para aquela pessoa lá, porque ela é mais inteligente, porque ela fala melhor, porque ela canta daquele jeito. Não acredite nessas vozes, que são vozes mentirosas. Se você tem um sonho de viver um ministério, se você tem um sonho de ter uma profissão, que o diabo não te impeça, que o teu inimigo não coloque empecilhos, e que esses empecilhos que ele colocar, você ultrapasse eles, e seja tudo aquilo que Deus sonhou para você. E a outra forma de limitação, ela vem de nós mesmos, e essa eu creio que é a mais difícil de ser rompida, porque nós vencemos muitas vezes as limitações que as pessoas nos impõem, nós vencemos as limitações que o diabo coloca para nós, mas nós não conseguimos romper naquilo que está impregnado no nosso interior, na nossa mente, as coisas que nós acreditamos que está em nós, que faz parte da nossa vida, nós acreditamos nisso tão fortemente, e isso se torna algo limitador na nossa vida. Nós paramos diante dos medos, nós paramos diante dos preconceitos, nós paramos diante dos sentimentos de inferioridade, nós paramos diante da vergonha, nós paramos diante da timidez, nós paramos diante do nosso olhar no espelho. Olhamos para o espelho e não gostamos do que vemos, achamos que Deus errou naquilo que Ele fez em nós, de nós, e isso são enganos. Nós podemos e precisamos romper com essas limitações, porque elas nos levam a acreditar em mentiras, e o diabo sabe quando você acredita em você mesmo, o diabo sabe quando você reconhece o seu próprio potencial, e ele vai paralisar você, ele vai usar a tua própria emoção contra você, ele vai usar os seus próprios sentimentos contra você. Não permita, acredite, Deus sonhou com você, Deus sonhou com a sua vida, Deus sonhou com você assim, desse jeitinho que você é. Nós nos comparamos demais, nos comparamos com as pessoas, nos comparamos com as estrelas de TV, nos comparamos com aqueles que já estão lá no topo do sucesso, e achamos que nunca vamos alcançar, que nunca é para nós. Mas Deus, Ele tem uma história para cada um de nós, e nós podemos hoje, a partir de hoje, começar a escrever essa história, ou a reescrever essa história, com novos capítulos, com novas possibilidades, com novas intenções, com novas motivações, porque Deus, Ele nos leva, Ele nos capacita a isso. Deus, Ele colocou a nossa vida no lugar chamado casa de Deus. Assim como Ele plantou o homem e a mulher no jardim, Ele te plantou nesse lugar. Aqui você está protegido, aqui você está guardado, aqui você tem alimento, e esse alimento é bom, você pode comer dele o dia que quiser, a hora que quiser.
Aqui você tem água, porque o Espírito Santo é fonte de águas vivas que jorra nesse lugar o tempo todo. Aqui você está guardado por Deus. Lá fora, como diz uma música do Marcos Almeida, lá fora é frio, é alto de monte, é deserto, é vazio. Mas mesmo lá fora, diante de tudo isso, você não está sozinho. Se você se alimenta aqui, Deus te sustenta lá. Se você se alimenta lá, Deus te leva a lugares muito mais altos, muito mais elevados, aonde Ele quer te usar. Por isso, nessa noite, é muito importante você sair daqui entendendo que os limites de Deus são para você proteção. Os limites de Deus são para você alimento, são para você provisão, são para você saúde, são para você paz. Tudo que tem é teu. E as limitações, elas servem para você avançar. Elas são o motivo pelo qual você tem que se levantar todas as manhãs e dizer: essa limitação, ela vai cair hoje. Ela não vai permanecer de pé. Ela vai cair diante de mim, porque o meu Deus é comigo. Veja o exemplo de Davi. Davi estava lá escondido no pasto, cuidando de ovelhas, mas Deus estava olhando para ele. Enquanto ele obedecia aos limites, Deus estava com ele. Deus encontrou o seu coração, coração segundo dele. E Deus disse: eu quero que ele seja rei sobre o meu povo. Deus trouxe o profeta para profetizar, para entregar a unção. E Deus chama Davi do pasto, derrama sobre ele o óleo da unção. Deus usa Davi para guardar o rebanho do urso, do leão. Deus usa Davi para vencer o gigante. Deus usa Davi para vencer exércitos, para governar o povo. Enquanto ele se submeteu aos limites de Deus, Deus estava ali usando e abençoando. Mas no dia em que ele, assim como o homem no Éden, podendo ter todas, cobiçou uma que ele não podia, cobiçou a mulher de um dos seus soldados, ele cometeu o pecado, quebrou o princípio, e a partir daquele momento a sua vida se tornou em desgraça. Mas mesmo ainda assim, lá na frente ele se arrepende. Deus constrói uma nova história. Deus dá para ele descendentes sobre o trono. Deus dá para ele filhos, um filho que iria edificar uma casa para Deus, uma morada para o Senhor. A nossa história não acabou. A nossa história está apenas começando. Os nossos erros do passado, elas ficaram no passado. Hoje nós podemos, a partir de agora, olhando para frente, começar a construir uma nova história. Construir uma nova história a partir daquilo que é a palavra de Deus, a partir daquilo que Deus tem nos dado como princípio, como limite. E então, foi abençoado com essa palavra? Eu acredito que sim. Eu quero nesse momento orar com você, diante daquilo que foi ministrado ao teu coração. Que você feche os teus olhos onde você estiver, que você coloque os teus pensamentos em Deus e fale com Ele nesse momento. Ore junto comigo. Querido Deus, é em nome de Jesus que eu venho a Ti nesse momento. E eu oro por todos aqueles que acompanharam a nossa programação até aqui, todos aqueles que ouviram esta mensagem, que ouviram os louvores, que ouviram, Senhor, as dicas, que ouviram o testemunho, Pai, e que foram abençoados. Eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que eles aprendam a respeitar os limites que o Senhor nos colocou como cercas de proteção, e que sejam ousados para avançar diante das limitações que estão diante deles. Pai, que a nossa vida expresse a Tua vontade, o Teu querer, no nome do Senhor Jesus. Abençoa todos os ouvintes, os seus familiares, o seu local de trabalho, os seus estudos, todos aqueles que estão sendo alcançados por essa programação, sejam abençoados pelo Senhor. Nós oramos, Pai,
crendo que não estamos aqui por acaso, crendo que o Senhor abriu essa porta para que vidas sejam abençoadas, a começar pela minha casa, a começar pela minha família, que é ministrada cada vez que programamos aquilo que vamos colocar no nosso programa, cada vez que trazemos uma palavra, um testemunho, cada canção que escolhemos para tocar os corações, elas tocam primeiro o nosso. Que o Senhor, Pai, nos fortaleça e a cada dia esteja conosco. Eu te agradeço, Senhor, por essa tarde, te agradeço por cada um que esteve conosco até aqui. Pai, no nome de Jesus, que a tua bênção, que a tua graça esteja sobre todos nós, no nome de Jesus. É isso aí, querido ouvinte, nós ficamos por aqui, agradecemos a sua participação e que você esteja conosco na semana que vem, se Deus assim nos permitir, para mais um programa Profetizando Vida. Fiquem com Deus e até lá! Aleluia! Um forte aplauso ao Senhor!